Quem pensa na Alemanha recorda-se de imediato do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial. O Sacro Império Romano-Germânico, que existiu desde o século VIII até 1806, é considerado o primeiro Reich alemão. No momento de maior extensão territorial, o Império incluía o que são hoje a Suíça, a Alemanha, a Áustria, a Eslovénia, a República Checa, o oeste da Polónia, os Países Baixos, o leste da França e partes da Itália central e setentrional. A partir de meados do século XV, passou a ser conhecida como o Sacro Império Romano da Nação Germânica. O Império Alemão de 1871 até 1918 é chamado de o Segundo Reich, de modo a indicar a sua descendência do Império Medieval. Segundo o mesmo raciocínio, Adolf Hitler referia-se à Alemanha nazi como o Terceiro Reich. A política de poder imperialista e a defesa determinada dos interesses nacionais terminaram por levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, tendo como causa imediata o assassinato do herdeiro do trono austríaco, Francisco Fernando, e sua mulher em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, nas mãos de um nacionalista sérvio. A entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917, em seguida à declaração alemã de conduzir uma guerra submarina irrestrita, constituiu-se no ponto de inflexão em desfavor da Alemanha. Nos termos do Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, a Alemanha foi sujeita a várias condições e cedências de terras. Os humilhantes termos da paz provocaram indignação entre os alemães e enfraqueceram drasticamente o novo regime democrático. Em 11 de agosto de 1919, entrou em vigor a Constituição de Weimar, sendo Friedrich Ebert o primeiro presidente da República. Quando a Alemanha deixou de pagar a indenização de guerra, tropas francesas e belgas ocuparam o distrito do Ruhr, altamente industrializado. A resistência passiva subsequente foi bem sucedida, mas levou à hiperinflação. Os que perderam as suas fortunas tornar-se-iam inimigos da República de Weimar e eleitores da direita antidemocrática. Em setembro de 1923, com a deterioração da economia, o chanceler Gustav Stresemann pediu o fim da resistência passiva no Ruhr. Em novembro, o seu governo lançou uma nova moeda, o Rentenmark, e tomou outras medidas para controlar a hiperinflação. Nos 6 anos seguintes, a situação económica melhorou. Em 1928, a produção industrial alemã voltou aos níveis de 1913. Na noite de 8 de novembro de 1923, 600 integrantes armados das SA cercaram uma cervejaria em Munique, onde os dirigentes do Estado da Baviera e os comandantes locais do exército alemão se encontravam para uma reunião pública. As tropas de assalto eram chefiadas por Adolf Hitler. Nascido em 1889 na Áustria, ex-voluntário no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler era até então desconhecido. Procurou forçar os presentes a se juntarem a ele numa marcha contra Berlim para tomar o poder. Foi posteriormente preso e condenado a 5 anos de detenção, mas terminou por ser solto com apenas 1 ano de prisão no fim de 1924. O crash de Wall Street em 1929 e a consequente Grande Depressão foram sentidos na Alemanha, cuja economia foi abalada. No início de 1932, o desemprego no país já atingia mais de 6 milhões de pessoas. Ocorreu também uma crise política devido à incapacidade de os partidos políticos constituírem uma maioria para indicar o governo. A 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Hitler para o cargo de chanceler. O regime demonstrou especial hostilidade contra os judeus. Em setembro de 1935, o Reichstag aprovou as chamadas leis raciais de Nuremberg contra os cidadãos judeus. Estes perderam a nacionalidade alemã e foram proibidos de se casarem com alemães. Hitler restabeleceu a Força Aérea Alemã e o serviço militar obrigatório. O rearmamento era uma violação ostensiva do Tratado de Versalhes, mas nem o Reino Unido, nem a França ou a Itália fizeram mais do que passar notas de protesto. A sua reputação aumentaria ainda mais com os Jogos Olímpicos, que se realizaram naquele ano em Berlim e em Garmisch-Partenkirchen e mostraram-se um grande sucesso de propaganda para o regime. A 12 de março de 1938, tropas alemãs entraram na Áustria, onde uma tentativa de golpe nazista havia fracassado em 1934. Quando Hitler chegou a Viena, foi recebido com vivos aplausos. 4 semanas depois, 99% dos austríacos votaram em favor da anexação do seu país à Alemanha. Embora a anexação violasse o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que proibia expressamente a unificação da Áustria com a Alemanha, as potências ocidentais, mais uma vez, limitaram-se a protestar. Em 6 anos, o regime nazista preparou o país para a Segunda Guerra Mundial.
A liderança nazi procurou eliminar a população judaica na Alemanha e, posteriormente, nos países ocupados, por meio de deportações forçadas e genocídio, hoje conhecido como o Holocausto. Política semelhante foi adotada para outros grupos étnicos e nacionais, vistos pelos nazis como sub-humanos, tais como os ciganos, os poloneses, os russos, considerados uma ameaça à pureza da raça ariana, bem como para com os deficientes físicos e mentais. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se com a invasão à Polónia em setembro de 1939. O ano de 1945 viu a Alemanha, a Itália e o Japão derrotados pelas forças combinadas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da União Soviética e da França. A maior parte da Europa estava em ruínas. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas, dentre as quais 6 milhões de judeus e muitas outras pessoas dos territórios ocupados. A Segunda Guerra resultou na destruição da infraestrutura política e económica alemã, causou a sua divisão e uma considerável perda de território na Europa Oriental e deixou um legado de humilhação. A 9 de abril de 1989, as autoridades alemãs orientais surpreenderam o mundo ao permitir que os seus cidadãos cruzassem o Muro de Berlim e outros pontos da fronteira comum. Centenas de milhares aproveitaram a oportunidade. Juntamente com a França e outros países europeus, a nova Alemanha tem exercido um papel de liderança na União Europeia.